E muitas famílias têm crescido esse movimento, e eu acho ótimo. É um sinal de que a conscientização está funcionando. As famílias me procuram, elas não têm um cachorro ainda, elas querem um cachorro, mas elas não sabem qual. Não sabem que raça, se quer macho ou se é fêmea, se é melhor comprar, se é melhor adotar. Então elas me chamam e a gente tem um serviço que é esse: entender a rotina da família, entender quais são os desejos e os anseios da família para escolher um melhor animal de estimação, que não necessariamente é o cachorro, às vezes pode ser um gato, pode ser outra, né, uma outra alternativa. Bom, e quando eu chego nessas famílias, eu estudo a família e sugiro algumas raças e sempre lembro de que existe a possibilidade de adotar. E a maioria das famílias que eu vou atender, a adoção se encaixaria super bem, né? Porque elas querem um cachorro para convívio social ali, para ficar com os filhos, para brincar, para ser um cão de família mesmo, e não para uma função específica. E quando eu falo da adoção, muitas dessas pessoas se assustam, falam: nossa, não tinha pensado nisso. É verdade, é uma possibilidade. E aí eu dou um benefício grande, porque eu não tenho nenhuma relação direta com os criadores, eu indico os criadores e eu cobro um valor de porcentagem do filhote, caso eu vá escolher esse filhote. E eu sempre falo, o benefício enorme eu vou ajudar a escolher um cachorro para vocês de adoção e uma porcentagem sobre 0, que é o valor da adoção, é 0. Então eu não cobro e faço um belo trabalho de escolher o cachorro. Causa um impacto gigante, as famílias adoram. As instituições com quem a gente trabalha gostam muito também, é uma forma de ajudá-los também. E cai de novo naquela história que a gente falou: se cada um ajudar um pouquinho, a gente consegue resolver o problema. Agora, ir contra cães de raça e contra criadores, eu acho que é uma estratégia que causa muito mais muvuca em rede social. Hostilidade, cria resistência, a gente não consegue fomentar uma parceria, a gente não consegue muitas difundir vezes a mensagem. Essa causa aí, ela é usada como palanque político, como holofote, eu vejo muito disso. Mas a adoção também é um pouco de tabu na sociedade em relação a vários aspectos. Então, assim, qual é a sua finalidade? Você quer amar um ser, cuidar dele, preocupar com o bem-estar dele? Faz diferença que ser esse? Faz no sentido de que se eu tenho 80 anos, tem como eu pegar um filhote que vai precisar de uma demanda? Pode. Você vai pagar alguém para passear? Um pet dog, alguma coisa? Então, assim, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Se você quer fazer alguma coisa, tenha uma consciência um pouco maior de o seu trabalho, ele inibe que pessoas abandonem cães. Porque se você sabe qual cão você vai adotar, qual cão você vai comprar, você não gera uma expectativa que vai ser frustrada. Porque você foi avisado, você foi conversado com você. Prepara o ambiente antes para esse ser não ter problema. E já começar tudo direitinho, certinho, né? Prevenção de problemas de comportamento. O nosso manual da adoção, ele reflete um pouco sobre isso. Você tem maturidade, você tem comprometimento, você tem recursos, você tem espaço, você tem tempo. E você sabe que é ter um cachorro? E se você vai ter um afeto, porque o animal não é um animal aleatório. Porque muitas vezes entendem que um animal é externo, um animal fica lá fora, um animal não pode permear. E aí você vai deixar um cachorro amarrado no quintal? É o que eu falo. Então, assim, é claro que existe uma ponderação. Você não precisa humanizar um animal porque ele ainda é um animal. Mas entender que ele faz parte da dinâmica. Você tem que ser responsável pelo animal. Exatamente. E saber que ele é um animal e dar condição dele manifestar os comportamentos da espécie dele. Né? Exatamente. Às vezes a gente cria uma expectativa que o animal nunca falou que ia corresponder. E aí eu fico frustrada, porque o cachorro cresceu demais, porque o cachorro tem muita energia, porque o cachorro avança dos outros. Mas abandonar o animal não vai resolver esses problemas. Vai criar um outro problema em cima de um problema que você tinha, que era de sua responsabilidade e você não soube contornar. E aí, às vezes, peguei um animal de um criador ilegal, peguei um animal na rua. A gente precisa ter noção dos steps, dos passos que a gente precisa seguir, avaliar, ponderar para a gente ter uma qualidade de vida e respeitar a natureza do animal. Porque se eu quero um animal para uma atividade específica, se eu arrumar um outro animal, pode não ter a performance. Cão-guia, polícia... guarda, né? Guarda? Cão de guarda na sua casa. Cão-guia. Então, assim, existem algumas questões que precisam ser avaliadas. E a partir do momento em que eu vou criticar o seu trabalho, no lugar de entender como que ele colabora para uma causa que é maior
do que eu, do que você, do que a minha marca, do que o seu instituto, a gente entende que a gente está junto e é uma melhoria para a sociedade. Eu não posso me indispor legalmente falando, porque é a punição, muitas vezes, que faz a pessoa não reincidir no erro. Você abandonou, você foi denunciado, pagou uma multinha, perdeu o seu cachorro? Será que você vai fazer isso novamente? Será que você não vai contar essa história para as pessoas vão ter mais consciência em relação às próprias ações? Porque existe um certo tipo de pessoa que faz ou não faz algo conforme as consequências. Sem dúvida. Existem pessoas que não fazem porque têm consciência. E aí a gente entra num assunto que acho que é tão importante. A gente está fazendo um trabalho bonito como sociedade, de fato ir conscientizando e ajudando, e os protetores sérios fazendo esse trabalho muito bacana, mas infelizmente alguns acabam extrapolando para um outro lado, né? Então a gente já vê hoje na mídia alguns casos em que fica claro que existe um abuso de autoridade em muitas situações. Então, por exemplo, uma denúncia, e aí para provar que aquela denúncia realmente é maus tratos ali, de um criador, ou de um canil, ou de uma ONG, enfim, faz uma busca e apreensão, 6 horas da manhã, obviamente os policiais chegam ali e os cães fizeram cocô e xixi durante a madrugada, ainda não deu tempo dos funcionários chegarem às 6 da manhã e limparem tudo, e aí tiram fotos e falam, olha, tá vendo? Você mantém um animal em locais sujos e podres e não sei o quê. É óbvio que existem canis e criadores realmente que não limpam e tá realmente horrível, e que você vê que o cocô tá ali há 3, 4 dias, isso é um absurdo, né? Mas também tem eu acredito que todos os criadores sérios, acredito que todos os abrigos sérios, se a gente chegar às 6 horas da manhã, vai ter xixi e vai ter cocô. O custo que isso incorre, porque o animal vai ficar doente, você vai ter que pagar uma multa, o seu estabelecimento vai ser fechado, você vai ter que pensar em alvará. O transtorno de agir de uma forma não consciente, não priorizando a qualidade de vida daquele animal, ela é gigantesca. Não, mas aí a gente precisa... mas tem os maus canis e os maus abrigos que você vê lá. Tem gente que vive da proteção. Então, exato. Mas o cara vive e os cachorros que se danem. Como tem gente que vive da criação, sem qualidade, com quantidade também, que o cara tá se lixando, quer botar o cachorro em qualquer vendinha qualquer feira. Mas tem os bons. Lógico, né? Os bons. E como gerenciar isso? Porque a gente não pode partir de um lugar onde a gente não tem nenhum tipo de proteção, por um lugar onde é totalmente exacerbado. Então, como combater isso? Como frear esse tipo de ação? Porque também é um risco a gente partir para um lado oposto radical. Sabe uma coisa que eu refleti aqui agora? Por que surge uma lei? Porque existiu um transtorno que precisa ser legislado. Então, tecnicamente, primeiro acontece o problema para depois a gente pensar na resolução do problema. Mas muitas vezes as leis são mal redigidas, mal feitas. Sim. Infelizmente. E a penalização, a fiscalização, estrutura. A gente fez uma pesquisa para ver em todos os estados, todas as regiões, quais eram os órgãos responsáveis em caso de denúncia. O Brasil é enorme. São várias realidades. Vão ter lugares que você vai ligar e a pessoa não vai ter estrutura para fazer algo. Não tem orientação, não tem... mas está escrito na lei. Tá, mas é de noite, você vai achar um juiz para me prender? Então, assim, existem vários fatores. Então, por exemplo, assim, um cachorro abandonado na rua, um acidente de trânsito. O cachorro estava abandonado. Foi uma sucessão de erro. O cachorro está abandonado na rua, você atropela o cachorro, você liga, não tem um órgão ambiental, o policial não tem estrutura para fazer, aí você tá ali, às vezes, com um animal numa situação que não foi você que colocou, mas que agora você é responsável. Então, toda a sociedade tem que fazer a sua parte. Então, a gente precisa de legislação, a gente precisa de fiscalização, a gente precisa de penalização. E a gente precisa de alguém avaliando esses casos. Porque tem uma diferença do dejeto do dia, de uma semana de descaso. Sim. Mas existem pessoas que a maldade da pessoa da pessoa que quer aparecer muito o também na rede social, em ano de eleição, tem tudo isso. A gente tem que tomar cuidado. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Eu estava fuçando lá no site de vocês e vocês investem em pesquisa. Mas que tipo de pesquisa? Eu não entendi. Pesquisa para elaborar material, pesquisa de mercado, que tipo de pesquisa que vocês fazem? Hoje, a gente tem uma causa e a gente precisa de dados sobre essa causa. Porque a gente precisa saber como a gente consegue atuar. Quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, da mesma forma que os números em relação a pessoas é um pouco complicado, imagina em relação a animais. Então, como a gente precisa juntar as informações por não ter um órgão que nos direcione, a gente faz pesquisa. Então, eu preciso entender
quantos cães foram resgatados, qual foi o período, quantos cães foram comprados, quantos cães na rua aumentou. Hoje a gente não consegue na rua fazer essa contagem. Vai ser... O IBGE tem esses números? O IBGE, ele disponibiliza certa informação, mas naquele nível que a gente deseja, de que nasceram, igual a gente tem um controle de natalidade, de mortalidade, de doença, hoje a gente não tem isso igual é feito com o ser humano. Então... Os cães de rua nem existem praticamente, né? É meio na chutometria esse número aí, né? É meio... Todo mundo se junta para imaginar o número. Hoje a gente tem o número da OMS de 30 milhões de animais de rua, em situação de rua, sendo 10 gatos, 20 cães. Isso no Brasil. 20 milhões. Isso no Brasil. Estima-se 200 milhões no mundo. Então, assim, estima-se. Se tem 200 milhões, nós temos 10% do mundo de cães abandonados. Isso. Somos um país grande. Mas nós não temos 10% da população. A população, para ser 10%, a gente teria que ter 750 milhões de habitantes, sei lá. Sim. Né? Sim. Ou seja, nós estamos 3 vezes maior que o mundo, que a média mundial. Sim. E aí, Quase 4. E aí o que acontece? Hoje a gente não tem clareza em relação a esses dados. Hoje a gente está começando a caminhar em relação à fiscalização, legislação. Hoje a gente tem a grande mídia já divulgando casos de abusos animais para as pessoas terem a conscientização. Só que o que acontece? Esse número é estimado. Então, estima-se que o número aumentou por quê? Pandemia. Pessoas em casa, pessoas adotando, pessoas voltando para o trabalho, empresas não acolhendo, não tendo essa oportunidade de ter um pet friendly um dia da semana, o animal abandonado em casa. A gente consegue fazer algumas conexões e ver alguns números, mas em relação à contabilização física, a gente precisa de muitos parceiros para a gente ter essa noção. Porque, por exemplo, se o governo já está na rua fazendo algum tipo de amostragem, isso pode ser um item a ser avaliado quando for fazer esse trabalho. Quanto que isso vai incorrer em custo? Porque vai ter que andar mais, vai ter que responder mais coisa. Então, assim, hoje as nossas pesquisas para a gente ter noção de... são para a gente ter noção de quê? Quem são as pessoas que trabalham com isso? Como que essas pessoas estão mensurando os seus impactos? As pessoas que têm animais, a gente tem recebido muita reclamação? Porque um tutor, ele é um abandonador em potencial. Porque às vezes a gente acha que quem é uma pessoa que abandona? É uma pessoa muito ruim, que faz... Não necessariamente. A gente vai ter pessoas que têm cães podem abandonar cães. A pessoa pode ser bonita, Sim, pode ser feia, por vários pode ser motivos. alta, baixa. Mudei de apartamento. Os caras inventam cada motivo. O cara não vai abandonar o filho por isso, né? Tô mudando para um apartamento menor. Agora eu vou deixar meu filho. Agora eu vou Mas você abandonar tá meu tendo cachorro. consciência. Olha... Já abandonou abandonar o o filho? Olha, Deve a ter. gente tem muita gente sem nome de genitor em... Não, tudo bem. Né? Não. Convenhamos, né? Na certidão de nascimento, a gente tem muitas crianças que não têm os dois genitores. Tá bom. Agora... Então, assim, abandono de crianças e de animais é um trabalho, né, que a gente tem que fazer uma conscientização, Não, mas tem de concordo tudo. plenamente.